duas leis. A lei de Moisés, quem se submete à lei de Moisés está andando na contramão, né? Sabe a corrida de Fórmula 1, de repente o carro fica ao contrário e vai no sentido contrário da pista, né? E tem a outra lei, que é a lei de Cristo. E como que a gente obedece à lei de Cristo? Lá em Gálatas, embora não seja o meu assunto, mas o Israel ele começa a falar umas coisas eu acho interessante. Como é que obedece à lei de Cristo? Gálatas, no capítulo 6, ele tinha lido o capítulo 5, né? Então, o capítulo 6, no versículo 2, nós sabemos como obedecer à lei de Cristo. Daí a pergunta é, será que é mais difícil ou é mais fácil, né? Diz assim, Gálatas 6, 2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A lei de Cristo qual que é a lei de Cristo mesmo? É o amor, né? Esse amor que se manifesta em direção ao outro. Aquele avivamento ou melhor, a visitação que ocorreu lá nos Estados Unidos, agora na universidade, a pregação simples daquele senhor que pregou, foi isso. Disse, olha, vocês vão sair da universidade, distribuam amor. Ele falou da lei de Cristo, né? Que é a lei da nova aliança. Jesus ele fala isso também quando ele diz assim conhecerão, o mundo conhecerá, que vocês são os meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros. A lei de Cristo é a lei do amor. E a igreja do Senhor, vamos abrir lá em Hebreus, só para confirmar isso, no capítulo 12 de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 18. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo aonde a igreja do Senhor tinha chegado e aonde ela não tinha chegado. E aonde que ela não tinha chegado nessa corrida da fé? Ela não tinha chegado, versículo 18, diz assim, vocês não, prestem atenção a essa palavrinha não, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas e a escuridão, nem a tempestade, nem ao soar da trombeta e ao som das palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Isso era lá no Monte Sinai, quando foi dado os mandamentos, né? Aquele monte tremia, havia fumaça no monte. Deus tinha ordenado que nenhum animal poderia se achegar ao monte, mas deveria ser apedrejado aquele animal. Ninguém poderia tocar no monte. E Deus falava, e o povo ficou apavorado, e o monte ardia em fogo. Tem gente que tem uma vontade de voltar para lá, né? E que é voltar para a velha aliança. Mas aqui diz o quê? No versículo 18, vocês não chegaram nesse lugar, não é lá. Mas aonde que nós chegamos então, nós que somos igreja? Aonde que nós chegamos? Está no versículo 22. No versículo 22 fala da igreja do Senhor Jesus. Diz assim, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre união, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala.
E daí fala sobre aqueles que recusaram a nova aliança. São duas alianças. Uma é do Monte Sinai ardendo em fogo, e a outra é de Jesus, autor e consumador da fé. Todo aquele que tenta se justificar através da lei está rejeitando a nova aliança, está correndo ao contrário à corrida da fé, para aquele monte ardente. Até acha bonito, porque é bonito a gente ler. E lá era parte da revelação, porque a revelação é progressiva. Mas o ápice da revelação é Jesus, e nós chegamos neste lugar, em Cristo. Olha que privilégio temos. Que privilégio que nós temos. Aqui fala dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Sabe quem que são? Aqueles que já morreram e estão aperfeiçoados na glória. E um dia nós iremos lá e nos encontraremos com os nossos, com aqueles que amamos e que fazem parte dessa aliança, que não estão dormindo, estão na Jerusalém celestial. É nesse lugar. E aos milhares e milhares de anjos que operam, nós somos uma família no céu e na terra, a igreja do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa fazer parte, né? Mas aqui, enquanto estamos militando, devemos obedecer à lei. Qual lei? A lei de Cristo. A igreja que obedeceu à lei de Cristo. Um dia, me permitam a indiscrição, um dia eu falei assim, precisamos fazer algo juntos. O que aconteceu? Teve mão de tudo quanto é lado aqui, ó. Não tem um aqui que não tenha abençoado, porque nós somos o quê? Família, levando as cargas uns dos outros, isto é. Se o Israel está com problema, a igreja se reúne, ó, vamos abençoá-lo. Tá? Se o cristiano está com problema, a igreja se reúne, vamos abençoá-lo. E assim a gente está fazendo o quê? Obedecendo a lei de Cristo, que é a lei do amor, que não é por imposição, mas é por gratidão, é culto a Deus. Amém.